Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e página Bernardo Advocacia Empresarial. Me chamo Glauco e hoje eu vou comentar a respeito da tão conhecida, discutida e controversa ação de revisão para a vida toda do INSS. E o que é essa ação? Esta ação ela é fruto de um trabalho intelectual dos advogados da nossa classe advocatícia em relação à percepção do processo inflacionário ocorrido antes de julho de 1994, com a implementação do Plano Real. Então, essa ação, dada a percepção do trabalho técnico, notou que o processo inflacionário ele de fato dilapidou, ele de fato corroeu a maioria dos benefícios concedidos anteriormente a esse período. Então essa ação, ela cabe justamente fazer a revisão desse período. E qual o período, Glauco? O período justamente anterior a julho de 94, porque após a implementação do Plano Real, houve de certa forma um restabelecimento da nossa ordem econômica e, de certa forma, também o controle da inflação. Então, a inflação ela foi, de certa forma, domesticada após esse período. Tá certo que hoje as coisas vêm subindo, enfim, mas não tanto, não tem nem comparação com quem já viveu, com quem já vivenciou esse período inflacionário, esse período que dilapidava o poder próprio da moeda lá atrás. A síntese do padrão monetário que eu trago aqui, das moedas que já circularam em nossa nação, vai fazer constar essa realidade. E aí a gente tem a questão da circulação do cruzeiro real, do cruzado, tudo isso com combate à inflação. Então a inflação ela foi controlada após citada data e a revisão ela se presta, a revisão ela serve justamente para analisar esse período anterior ao que eu citei, julho de 1994. E ela entra dentro do contexto daqueles contribuintes, daqueles segurados inscritos na Previdência Social antes de 29 de novembro de 1999, com as aposentadorias concedidas após 29 de novembro de 1999. E por que isso, Glauco? Porque entrou em vigor justamente da Lei 9876 de 1999. E o que trouxe essa lei? Essa lei ela trouxe uma regra de transição, alterando alguns requisitos do regime de custeio e do regime do pagamento de benefícios da Previdência Social para os segurados, para os contribuintes, para os aposentados, para toda a classe segurada, respectivamente, da Previdência Social. E especificamente no artigo 3º, que eu farei a leitura para os senhores, ela vai mencionar o quanto constante em seu texto literal. Acompanhe comigo, por gentileza, na leitura que eu faço. A regra de transição diz exatamente o seguinte em seu artigo 3º. Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição. E o que isso quer dizer, senhores? Isso quer dizer que, antes dessa citada regra de transição, muitos contribuintes autônomos, pequenos empresários, eles davam o que eu chamo de um gás no recolhimento, principalmente nos 3 últimos anos da concessão da aposentadoria. Então esse gás ele aumentava a capacidade aí de ser concedido a ele uma aposentadoria maior.
essa regra de transição, justamente com o fator previdenciário, fez nada mais nada menos que o benefício baixar. Então, o benefício baixando, uma regra de transição que deveria ser mais benéfica, ela acabou deixando de ser, perdeu esse caráter benéfico ao trabalhador, ao contribuinte. E, em tese, ela se aplica a todos os que tiveram benefícios concedidos. Ocorre que, é claro, em uma análise prática, numa análise caso a caso, numa análise em que é necessário verificar a planilha de cálculos, verificar se é possível pedir a revisão ou não, porque em algumas situações a revisão ela pode ser até mesmo prejudicial, ela pode baixar aquele benefício que vem sendo pago. Então, no momento de análise, em caso, é necessário fazer essa verificação. Não, e como que eu faço essa verificação? Notoriamente procurando um profissional. Esse profissional, ele vai procurar um contador e esse contador, ele vai elaborar, ele vai planificar, ele vai trazer uma planilha contábil essencial ao processo. E nessa verificação prévia, é caso de se analisar se ajuiza-se ou não a ação. É caso de ajuizar a ação. E aí depende de cada caso a verificar o aviamento desse processo ou não. Notório, senhores, que cabe uma observação. Daquelas aposentadorias que, em tese, não têm todas as contribuições dentro do contexto do próprio processo administrativo do INSS, é necessário verificar onde e como eu faço a juntada desse documento para que o INSS faça essa revisão. Então, assim, eu preciso verificar as microfichas constantes, eu preciso verificar a carteira de trabalho, eu preciso verificar a ficha de registro do empregado. Algumas empresas, daqueles que trabalharam, que mantiveram o vínculo de emprego, pode ser que estejam funcionando, pode ser que ainda estejam na ativa, no mercado. E ali fazer aquela verificação e análise da constância daqueles dados existentes. Lembrando ainda que o sistema informático do CNIS, do sistema informático, até mesmo da RAIS, aí vem desde a década de 80 para cá. Então, situações mais antigas nem no sistema vai constar. Alguns documentos serão possíveis somente em meio físico. Então, essa ação ela está em discussão no STF. O STF vai justamente levar esse processo em julgamento amanhã. Um processo que deu entrada na nossa Corte Superior em 22 de junho de 2020. Então, tem até aqui o contexto de uma situação, como eu referi, empatada. Segundo o quadro que eu trago a lume a conhecimento dos senhores, a votação prossegue-se empatada e o voto de desempate será justamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, como eu fiz referência, o julgamento ele está previsto para amanhã. O processo foi levado à mesa, constante na pauta para julgamento. Quem votou a favor até então dos trabalhadores foram o ministro Marco Aurélio, Edson Fachin, Carmen Lúcia, e quem jogou contra foram os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. Então, o voto de desempate, o voto dito de Minerva, será do ministro Alexandre de Moraes. É importante mencionar que os ministros eles não têm por hábito, não é comum mudarem o voto. Então, esses votos já seguem a julgamento com o parecer final. O voto do citado ministro Alexandre de Moraes definirá o rumo final deste processo, o rumo final desse recurso extraordinário. Esse recurso extraordinário ele pode simplesmente ser julgado improcedente através de um acórdão a ser proferido, como eu citei, por nossa Corte Superior. Ele pode ser julgado procedente, dando direito, sim,
a toda a classe trabalhadora e aos milhares de processos em trâmites na nossa justiça. Ele pode ser julgado procedente trazendo efeitos moduladores no respectivo acórdão, porque acórdão, se os senhores não sabem, eu explico aqui, são as decisões proferidas pelos tribunais superiores e nos tribunais inferiores temos as sentenças. Então, essa decisão proferida no acórdão modulará talvez esse efeito. Há muita especulação, há muito questionamento em relação a essa decisão a ser proferida. Se a decisão proferida através do voto tão esperado, dessa expectativa, porque o ministro Alexandre de Moraes não, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto final, ele definirá o rumo desta ação. E pode até mesmo ocorrer do próprio voto e da própria decisão final desse parecer traga efeitos em âmbito administrativo. Como assim, Glauco? Os efeitos dessa decisão proferida na nossa Corte Superior, ela vai trazer aí, em tese, efeitos em âmbito administrativo. Pode ser que, traduzindo em miúdos, os contribuintes eles tenham direito através dessa respectiva ação. E aí o próprio INSS pode implantar essa tão esperada correção desses benefícios que, conforme eu citei anteriormente, o processo inflacionário corroeu, o processo inflacionário dilapidou o poder aquisitivo de toda a classe trabalhadora. Superada essa fase, e o pronunciamento será amanhã, pode ser adiado, mas está em pauta para o julgamento, é esperar a decisão e aí toda a classe dos advogados, todos os segurados se beneficiar dos efeitos dessa decisão e aí pleitear seus direitos em âmbito judicial, como sabemos, ou mesmo em âmbito administrativo. Tudo dependerá da decisão a ser proferida amanhã. Lembrando, por último e não menos importante, que o prazo é decadencial. Então, esse acórdão a ser proferido também modulará este efeito. Como assim, Glauco? Esse efeito produzido pelo acórdão vai tratar em âmbito administrativo dessas questões? Não sabemos. Saberemos após referida decisão. Bom, agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo, meu muito obrigado, e nos veremos no nosso próximo tema de estudo, no nosso próximo tema em debate. Até lá!